Então hoje, como prometido, a gente vai dar continuidade à discussão sobre circuitos elétricos e aí hoje a gente vai sair daquela coisa muito abstrata e vai um pouquinho mais para o concreto. Então eu vou falar sobre circuitos RLC alimentados com uma fonte de força eletromotriz que varia com o tempo, né? Ou com uma corrente alternada. Então vamos ver como é que isso funciona. Para começar, eu vou mostrar aqui duas figurinhas que a gente já viu, a gente já discutiu. A primeira delas é uma espira, certo? Na qual passa uma corrente e essa espira gira ao redor desse eixo ômega. Quando ela executa esse movimento, vai haver uma força eletromotriz induzida, que vai ser nada mais que a derivada do fluxo magnético por tempo. Como isso gira, esse fluxo varia, e o que se obtém, tem aqui a variação do fluxo com a função do tempo, e o que se obtém é essa força eletromotriz induzida que varia com o tempo, né? Então esse é um jeito simples da gente produzir uma força eletromotriz alternada que gera uma corrente alternada, como a gente já discutiu aqui. A figurinha de baixo é um comutador, então é basicamente uma espira que também gira ao redor do seu eixo. A diferença fica aqui, ó, nesses anéis e nessas escovinhas, que aqui são contínuos, aqui é um só, e ele está cortado no meio, de tal forma que ele gire com a espira, acho que eu estou ficando com fome. Isso significa que ele vai gerar, apesar do fluxo continuar a ser igual ao anterior, né? Essa força eletromotriz induzida vai ter a característica de uma corrente contínua. Bom, então, produzir corrente alternada, como a gente viu aqui, não é nada do outro mundo, é uma coisa muito simples e é o que a gente vai estudar a partir de agora. Quando a gente tem essa situação, aqui o que eu vou chamar de voltagem alternada, está feito aqui nesse gráfico, né? Então percebam que eu tenho, esse aqui é o símbolo que a gente vai usar para baterias que geram força eletromotriz alternada ou voltagens que vão variar em sinal com o tempo. E aqui é o gráfico dessa voltagem, né? Ela vai ser sempre um cosseno ou um seno, que são as representações simples de funções que variam com o tempo de forma bem definida, né? A gente vai voltar para isso, vai falar disso já. Então, nesse gráfico que eu queria mostrar é que ela pode ser positiva, ela pode ser zero e ela pode ser negativa. Como é que a gente mede uma corrente alternada, né? Então, isso aqui, vou aumentar um pouquinho. Se a gente tiver um galvanômetro simples, como que foi um amperímetro, né? Simples, como que foi discutido lá atrás, ele vai medir facilmente a corrente contínua. Mas se eu tiver uma corrente alternada, o que ele vai medir é uma média, e essa média temporal vai ser zero. Então eu preciso ter um mecanismo de alteração daquele galvanômetro simples, né? E o que se faz isso é por meio de um diodo. O diodo é uma criaturinha especial, eu não falei dele aqui nesse curso, mas pode ser motivo aí de uma pesquisa rápida na internet. Ele tem, num sentido, uma resistência nula, então é praticamente um curto-circuito, e no outro sentido, ele tem uma resistência infinita, então por ali a corrente não passa, né? Então, quando se acopla o diodo a um galvanômetro, e essas setas e essas barras aqui indicam o sentido em que a corrente pode e não pode passar quando ele é praticamente sem resistência e não pode passar quando essa resistência é infinita, né? Se a gente fizer isso, o que a gente vê quando a gente faz o gráfico da corrente em função do tempo é sempre uma coisa assim, né? Então, como se estivesse projetado para o lado positivo. E a área sobre essa curva é a carga total que flui através do galvanômetro ao longo do tempo, tá bem? Então, não vou entrar em detalhes sobre isso, a gente vai falar um pouquinho mais sobre retificador de correntes lá no final da aula. Então, quando a gente tem uma corrente retificada, a gente consegue medir a corrente que está sendo transmitida por ali, apesar dela variar com o tempo de forma senoidal ou cossenoidal.
Então, vamos lá para um conjunto de definições antes da gente começar. Então, vou aumentar aqui mais um pouquinho. Ok. Tudo bem, então se eu tenho uma fonte de corrente alternada, né, com esse símbolozinho aqui, o que a gente costuma escrever é que o V, e aqui eu estou usando V e I pequenos para determinar o V de T e o I de T, né, que é a diferença de potencial e a corrente, ele varia com uma amplitude máxima, que eu chamei de V grande, e aqui eu estou chamando de I grande, que pode ser cossenoidal ou senoidal, né, nessa fase da vida vocês já sabem que os cossenos e os senos se comportam exatamente da mesma forma, só estão defasados um pouquinho, né? Então, tanto faz a função que a gente escolhe, e desde que a gente seja coerente depois nos nossos cálculos, e o ômega, né, que é a frequência angular, ou que está associada com a frequência do sistema, é simplesmente 2πf. No Brasil, essa frequência é 60 Hz, em alguns países essa frequência é 50 Hz. Existem pouquíssimos equipamentos elétricos ou eletrônicos que dependem dessa frequência, mas existem alguns que dependem. Então, quando você comprar um aparelho num outro país, certifique-se de que ele aceita frequência numa faixa que está entre 50 e 60 e não só numa faixa fixa. Tá bem, agora o que eu vou definir aqui é o conceito de fasor. Então, o fasor é uma espécie de vetor girante que não é vetor, né? Não é vetor porque ele não possui direção e sentido nos termos que a gente costuma considerar quando a gente faz análise vetorial. Então, isso é mais uma grandeza geométrica do que uma grandeza vetorial. Mas o conceito de vetor, no sentido de que quando a gente tem um vetor, a gente consegue decompor esse vetor nos eixos x e y, né? Se for em 3 dimensões no eixo z, e que essa ideia de projeções é que aqui vai ser muito importante para a gente. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho essa corrente I, esse ômega gira daqui para cá, né? E esse ângulo aqui é ômega t, né? Então percebam que essa projeção é o I cosseno de ômega t. Outra coisa que costuma se escrever, né, quando se define esses fasores, é de associar com essa pontinha da curva uma flecha branca. Bom, as flechas que eu desenho são sempre brancas, porque as minhas flechinhas são sempre muito pequenininhas, então se eu for colocar lá dentro já não dá para ver nada, fica tudo uma rabisqueira, mas isso aqui normalmente é desenhado com uma flechinha aberta, enquanto que os vetores normalmente essa pontinha é toda completinha, né, rachurada. É um detalhe, mas é uma anotação. Bom, a gente também costuma definir a tal da corrente retificada média, que eu acabei de mencionar ali atrás, e em geral ela é definida como 2π vezes a corrente que passa no sistema, 2 sobre π, e 2 sobre π dá 0,637 vezes a corrente, né? Então, essa corrente retificada média, ela equivale a uma corrente contínua que passasse no circuito com o mesmo valor. E a outra coisa que a gente define, que eu vou usar bastante lá atrás, é corrente eficaz. Corrente eficaz também é conhecida como corrente quadrática média, e nada mais é do que a média do quadrado da corrente, tá bem? Então, se a corrente é I cosseno de ômega t, ou I seno de ômega t, equivalente, o I ao quadrado vai ser I ao quadrado cosseno ao quadrado de ômega t. O valor médio dela, então, vai ser I ao quadrado. Se a gente lembrar que o cosseno ao quadrado é 1/2 de 1 mais cosseno de 2a, eu substituo por isso e tiro a média. Bom, a média do cosseno é 0. Então, esse termo aqui se cancela. Portanto, a corrente eficaz é a raiz quadrada desse I médio sobre raiz de 2, que é o que está escrito aqui, né? Então, eu vou chamar assim de barra ou eficaz, que é o que está definido aqui. Como eu tenho uma corrente eficaz, é natural que eu também tenha uma voltagem eficaz, que é o que está definido aqui, vai ser o V barra, né? A voltagem média, que também está oscilando, dividido por raiz de 2. Bom, e se isso aqui fosse seno ao quadrado, aí fica de exercício para vocês provarem que eu vou ter o mesmo para chegar na mesma conclusão. Vocês podem dizer que o I ao quadrado vai ser o I ao quadrado seno ao quadrado de ômega t, e tirem o valor médio disso, vocês vão ver que dá exatamente a mesma coisa. Se a gente olhar para um gráfico disso, o que a gente enxerga está aqui, né?
Então, eu tenho aqui uma corrente que oscila, tá aqui, com cosseno de ômega t, certo? A corrente ao quadrado, cosseno ao quadrado de ômega t, ela fica ao quadrado, então é toda positiva, então essa amplitude dobra e ela tá toda projetada aqui para cima, certo? Então, esse aqui é o quadrado do i ao quadrado ômega t. Na hora que eu faço i ao quadrado sobre 2, o que eu vou olhar é o valor médio dessa fulana, né? Que é o que tá aqui nesse, que ele chama de 3, certo? E o i é a raiz quadrada desse cara aqui, certo? Que vai me dar esse valor aqui. Então, o 4 é o valor que é a raiz quadrada daqui, certo? Então, são conceitos simples, né? Que a gente conhece já de seno, cosseno, tá? Mas vão ser úteis agora na nossa aula. Então, para discutir um circuito RLC, eu vou começar discutindo primeiro um circuito resistivo. Até agora, o que a gente viu, né? A gente viu circuitos resistivos, capacitivos e indutivos sujeitos a uma corrente contínua, né? Usou as leis de Kirchhoff para estudar esses sistemas. Depois a gente fez uma rápida passagem por um circuito RLC desconectado de uma bateria. Porque quando a gente conecta com a bateria, que é a vida real, a gente vai ter essa bateria ligada na tomada e como a gente já viu na guerra das correntes, que eu vou mencionar no final da aula de novo, quem ganhou a guerra foi a corrente alternada. Então, na hora que eu ligo o meu circuito na parede, o que vai entrar é uma corrente alternada. Então, é o que a gente vai estudar agora. Então, eu vou voltar para trás e vou estudar primeiro só um circuito resistivo, depois só um circuito capacitivo, depois só um circuito indutivo, olhar os fasores associados a esses circuitos, depois juntar tudo para a gente chegar na segunda cereja do bolo. Então, vamos lá. Perdão, abri errado. Então, vamos começar por um circuito só resistivo. Então, eu tenho aqui uma resistência num circuito fechado com uma bateria. Bom, a diferença de potencial aqui é simplesmente a que é gerada aqui, que eu estou chamando de epsilon médio, né? Ou amplitude, sei lá, seno de ômega t. Então, optei pelo seno, poderia ser cosseno, tá? Então, eu vou falar isso 2 ou 3 vezes, depois vocês podem até repetir essas coisas todas mudando seno para cosseno. Isso aqui é simplesmente IR, a gente já viu. Portanto, o IR é isso aqui dividido por R. Se a gente fizer o gráfico de I e de V, a gente vai ver que esses dois dependem de seno de ômega t. Portanto, eles têm máximos e mínimos que dependem dos mesmos ângulos, né? Conforme t flui, eu tenho seno de ômega t aqui, seno de ômega t aqui. Portanto, os máximos, os pontos de zero e os mínimos ocorrem sempre em fase, nos mesmos pontos, certo? Isso se reflete quando eu fizer o gráfico do fasor. Então, eu vou ter que o meu fasor, eu vou plotar o VR e o VR, tá? A tal da flechinha branca em função de ômega t. Isso significa que esses dois fasores caem um em cima do outro. Então, sempre que eu disser que estão em fase, significa máximos e mínimos coincidentes e fasores paralelos. Na verdade, coincidentes, né? Só que não diferentes no que seria o módulo do vetor, né? Ou no módulo do fasor. Então, o tamanho deles é diferente, mas o ângulo é o mesmo, significa que a projeção deles vai cair, vai depender do mesmo ângulo. Tá bem, então se o circuito resistivo simples, vamos para um circuito capacitivo também simples, né? Então, no circuito capacitivo, eu tenho só um capacitor, tenho aqui a minha fonte, de novo M seno de ômega t, e essa diferença de potencial é Q sobre C. Tão simples quanto isso. Portanto, o Q é ε0m seno de ômega t. Agora, a corrente é a derivada da carga, né? dQ dt. Então, quando eu derivar seno, eu vou ter cosseno. Então, εmc, temos que lembrar que tem esse ômegazinho aqui que sai para fora, cosseno de ômega t. De tal forma que o IC vai ser proporcional ao cosseno de ômega t, enquanto a diferença de potencial é proporcional ao seno de ômega t. Portanto, estão fora de fase. Então, se eu fizer o gráfico da corrente e da diferença de potencial, eles estão deslocados. Claro que a cara do gráfico é a mesma,
mas um vai com seno e o outro vai com cosseno. Se a gente optar pela diferença de potencial começar no cosseno, a corrente vai ser em seno. Então vão estar sempre fora de fase, deslocados, né, de um certo ângulo. Bom, a gente costuma definir então uma coisa que se chama reatância capacitiva, que é 1 sobre xc, né, que é o ômega c, certo? Então o inverso da reatância capacitiva é ômega c. Então, esse ômega c aqui, se eu escrever em termos da corrente, percebam que isso aqui vai dar YC e M sobre XC. Então, da mesma forma que aqui eu tinha o I, V e R, aqui eu tenho que o V ou epsilon é XC e C. Então, essa capacitância, ela se opõe à variação da corrente, ou à passagem da corrente, da mesma forma que a resistência se opõe à passagem da corrente no sistema resistivo. Se eu fizer o gráfico dos fasores agora, vejam lá, o que eu tenho é aqui o ômega T, ou o VC, e aqui eu tenho a corrente, né? Então, eles estão, isso aqui é um ângulo de 90 graus, eles estão defasados, o que significa que eles não mais são coincidentes, como no caso do sistema capacitivo. Agora vamos olhar o que acontece se a gente tem um sistema indutivo. Tá? Então, se eu tiver aqui um sistema indutivo, de novo, sempre a mesma coisa, né? Eu tenho aqui a minha bateria, eu tenho aqui um indutor e aqui a minha diferença de potencial. Essa diferença de potencial, de novo, vai ser εm seno de ômega t, que nesse caso é L d i dt, certo? Portanto, d i dt, εm sobre L seno de ômega t. Se eu quiser saber a corrente, agora em vez de derivar, eu preciso integrar. Então, isso é integral, isso aqui é constante, integral do seno, que é menos cosseno, como ele é ômega t, dividido por ômega. Então, eu sei que esse IL vai ser menos εm sobre L cosseno de ômega t. E agora a gente define a reatância indutiva como sendo ômega L. Então, eu posso reescrever isso assim, né? YL é menos εl sobre esse XL, que é a reatância indutiva, cosseno de ômega t. De novo, a função dessa reatância é resistir à passagem de corrente, como no caso da reatância capacitiva e no caso da resistência no circuito resistivo. Outra vez, esses caras estão fora de fase. Então, de novo, se eu fizer o gráfico de V, que vai com seno, e de I, que vai com cosseno, eles estão defasados, né? Então, aqui está o V e aqui está o I. Eu botei para cá porque esse sinal é negativo, então, além de estar fora de fase, né? Essa corrente aponta aqui para o meu, estou supondo que aqui é positivo, né? E aqui é negativo. Positivo para cima e para o lado, o padrão. De novo, se eu fizer o gráfico, então, que é o outro jeito de ver se estão em fase ou fora de fase, de V com I, eles vão ter uma defasagem, portanto, fora de fase. E agora, chegamos na cereja do bolo. Não, segunda cereja do bolo, que tá aqui, vou abrir a minha cereja. Tá aqui a minha cereja. A gente viu que a primeira cereja era o circuito, olhar as leis de Kirchhoff lá atrás, foi a primeira cereja do bolo. Esse aqui eu caprichei, tem 2 cerejas. E na aula que vem, na próxima aula, quando a gente finalizar com as equações de Maxwell, em vez de ter 2 cerejas, a gente vai ter um bolo de cerejas. Muito bem, adoro cerejas. Né? Quer dizer, eu gosto mais de banana, mas a cereja é um termo comum para dizer que a coisa é muito boa, né? Então vamos lá. Então vamos agora analisar um circuito RLC de malha única sujeito a uma fonte de força eletromotriz variável, que é essa criaturinha aqui. Bom, se ela é dada por isso, a gente já viu que então a corrente vai ser IN, né? É a minha amplitude seno de ômega t, mais φ. Eu não sei quem é esse φ, estou fazendo a coisa mais geral possível. Né? Nesse caso, essa força a voltagem total do sistema é simplesmente a soma de todas as voltagens que estão no circuito. Deixa eu pegar o circuito aqui. Pegar aqui uma figurinha, né?
Depois a gente vai discutir isso aqui. Por hora eu só quero olhar para essa figurinha, né? Então tá aqui o meu circuito RLC que eu estou analisando. Aqui e aqui. Pronto. Aqui. Então tá aqui, tem a minha corrente, né? Aqui o meu epsilon, resistência, o indutor e o capacitor. Todo mundo aqui bonitinho. Então tá, então esse epsilon vai ser a soma, né, da diferença de potencial entre A e B, mais B daqui de B para C, mais de C para D, e eu vou supor que essa corrente está vindo aqui. Portanto, se eu olhar agora para essa soma dessas diferenças de potenciais, eu tenho que lembrar que um jeito legal de fazer isso é olhar para os meus fasores, né? E quando eu olhar para esses fasores, eu sei que as projeções deles são diferentes. Então, o VR e o VC estão sempre perpendiculares ao VR, significa que o VR menos o VC também vai ser proporcional ao VR. Já vou mostrar o desenho. Então, esse V, na verdade, vai ser a raiz quadrada do VR ao quadrado. Eu não estou pondo flechinha aqui para somar, porque isso não é rigorosamente um vetor, tá? Mas a ideia é somar projeções dos fasores. Então, isso aqui vai ser um VR ao quadrado, mais um VL menos VC. Lembrando que o VR é IR ao quadrado, e cada um desses vai ser I ao quadrado, XL, I ao quadrado, XC, né? Isso aqui está menos. Portanto, eu posso botar esse I para fora, e essa minha diferença de potencial total vai ser I vezes essa coisa aqui que a gente chama de impedância. Então, a impedância do sistema reflete quão difícil para a corrente alternada é atravessar esse sistema de um ponto até o outro. Então, eu posso reescrever que V é Z vezes I, né, em analogia com o que a gente escreveu até aqui. Então, antes de eu ir para frente, vamos olhar como é que eu cheguei à conclusão de que essas coisas são feitas dessa forma, né? Então, eu vou pegar aqui e mostrar primeiro aqui. Uma situação em que o XL é maior do que o XC. Então, a minha impedância indutiva é maior do que a minha impedância capacitiva. Então, nesse caso, eu tenho aqui o I, ômega T, tenho aqui o VR, certo? Agora eu vou ter, sem números, tá? Esse aqui é um caso genérico. Então, eu vou ter aqui o VL, que está aqui, e vou ter o VC, que está aqui para baixo. E eu estou supondo que esse vetor é maior do que esse aqui, né? Esse fasor é maior do que esse aqui. E aqui, não sei por que cargas d'água, a flechinha não está branquinha, devia ser, né? Então, VL menos o VC vai me dar essa quantidade aqui. E agora basta eu usar Pitágoras, eu sei o VL menos o VC, sei o VR, portanto, eu sei calcular esse meu V, que vai ser I vezes o Z, que é o que eu estava mostrando ali atrás, certo? Eu posso ter situação contrária, eu posso ter o XL menor do que o XC. Então, se o XL for menor do que o XC, eu posso ter ele para cá e o XC maior aqui, né? Então, a resultante desses dois fulanos vai estar apontando para baixo. Vamos comparar aqui com o de cima, né? Aqui esse era maior do que esse, apontava para cima. Agora que é o contrário, ele vai apontar para baixo. Então, na hora que eu usar Pitágoras, de novo, eu consigo ter o meu V. Na hora que eu fizer esse R ao quadrado, mais esse um menos o outro aqui ao quadrado, e eu tenho aqui de novo esse meu V. Bom, nos dois casos, eu acabo definindo aqui esse vetor φ, que está entre a corrente e o meu potencial final. Aqui é a mesma coisa, ó, aqui a corrente e o potencial final tem esse ângulo φ. E como é que eu sei quanto ele vale, né? Basta eu tirar a tangente. Então, a tangente desse fulaninho aqui vai ser o VL menos VC, certo? Dividido pelo VR. Pelo VR. E aqui é a mesma coisa, né? Opa, puxar para cá. Aqui vai ser o VR tangente do φ, vai ser o VL menos VC dividido pelo VR. Fazendo isso, eu sei o ângulo. Portanto, se eu souber os valores da resistência, se eu souber os valores da resistência, da indutância e da capacitância, eu sei os valores das minhas reatâncias e eu sei o ângulo que vai formado entre o I, entre a corrente e o potencial. Então, basta eu saber esses valores que eu tenho uma informação sobre o circuito.
Deixa eu ver se eu não pulei nada. Não. Então agora a gente vai falar de potência. Então, num circuito de corrente alternada, RLC de corrente alternada, a potência ela vai ser dissipada, como sempre, no resistor, certo? Então vamos supor aqui, perdão, vou repetir. Então eu vou supor que essa potência é dissipada apenas no resistor, certo? Então, se isso for verdade, se eu tiver um circuito puramente resistivo, eu posso escrever que a potência é V ao quadrado sobre R, né? Então, epsilon m seno ao quadrado de ômega t por R. E, de novo, a gente sabe que esse seno oscila, certo? Então, o que me interessa é a potência média. Percebam que para determinados valores de t, eu tenho uma potência zero, certo? Quando um ômega t for tal que isso der seno de zero, ou seno de π, isso vai ser zero, a potência é zero. Então, o que me interessa é uma potência média, que a gente já viu como calcular, né? Então, essa potência média vai ser epsilon m médio. O valor médio do seno ao quadrado, a gente já viu que é 1 meio por R. Portanto, eu posso escrever que essa potência média é o epsilon m sobre raiz de 2, tudo ao quadrado, 1 sobre R. Que voltamos, então, a ter lá a tal definição de corrente eficaz. Então, esse epsilon m sobre raiz de 2, que foi a primeira coisa que eu mostrei, é definido como a epsilon eficaz. E a corrente eficaz vai ser simplesmente epsilon eficaz dividido por Z, que é a impedância. No circuito RLC, o que eu tenho é que a potência é epsilon vezes I, né? Então é um pouquinho mais sofisticado do que isso aqui. Então na hora que eu fizer essa conta, isso vai me dar o epsilon m seno de ômega t, e o I de t é um cara, e m, de novo, seno de ômega t menos φ, como eu propus ali atrás, φ geral, né? Que eu desconheço. Bom, aí eu vou multiplicar essas duas coisas, né? Então, para fazer isso, eu vou fazer uma passagem aqui rapidinha. O seno de A mais ou menos B é seno A cosseno B mais ou menos cosseno A seno B, né? Então, esse seno de ômega t menos φ vira seno de ômega t cosseno φ menos cosseno de ômega t seno φ. E agora eu faço a multiplicação. Quando eu fizer isso, eu tenho aqui um seno quadrado, cosseno φ, e tem um que é seno, cosseno, seno de ômega t, cosseno de ômega t, seno φ. Bom, seno vezes o cosseno, um vai para cima na hora que o outro vai para baixo, né? Então, eles se cancelam na média. Então, isso aqui vai dar zero, e esse aqui a gente já viu que dá 1 meio. Portanto, a potência média vai ser 1 meio, epsilon m, e m, que é a corrente, né? A amplitude da corrente, cosseno de φ. Se a gente comparar com o que a gente tinha aqui, cadê? Pronto. Se a gente comparar isso aqui com o que a gente obteve aqui, a gente consegue ver quanto que entrou nessa potência, né, no nosso sistema, pelo fato da gente ter considerado a parte capacitiva e indutiva. Esse ângulo aqui, então, a gente chama de fator de potência, porque ele vem multiplicado esse P barra. Então, se isso aqui for 1, a gente tem a maior potência possível. Dependendo do valor desse cosseno, essa potência média vai ser um pouquinho menor. Bom, e a gente define resistência, então, ressonância, então, a partir daqui, né? Eu sei que num sistema resistivo, eu tenho isso aqui. Então, eu posso dizer que num sistema resistivo, eu tenho isso dividido pela impedância, e a gente já viu que a impedância é a raiz quadrada disso aqui. Quando que esse cara é máximo? Então, essa corrente é máxima quando eu tiver a menor resistência possível no circuito. A menor resistência possível no circuito é quando eu não tenho contribuição desse XL menos XC, menos mesmo existindo o indutor e o capacitor. Na verdade, isso significa que quando esses caras se cancelarem, eu tenho a eficiência, a corrente eficaz máxima do meu sistema. Certo? E quando é que esses caras se cancelam? Bom, se eu igualar isso aqui, a gente vai ver que eles se cancelam quando o ômega ao quadrado é 1 sobre LC, ou seja, ômega 1 sobre raiz de LC, que a gente já viu lá quando a gente estudou esse tipo de sistema, que essa é exatamente quando a gente estudou equações diferenciais, lembra? No vídeo anterior, que essa é exatamente a frequência de um sistema
não amortecido. Isso tem aplicação prática, né? Vocês são de uma geração que aperta o botão e o rádio se sintoniza automaticamente. Mas, na minha geração, meu primeiro emprego foi dar aulas de inglês. E eu entrei na universidade com 18 anos e ganhei um carro e tinha controle de quanta gasolina eu podia gastar. Então eu resolvi arrumar um emprego para poder consumir mais gasolina. Hoje eu ando de bicicleta, né? Como algumas pessoas não mudam, como aquele pessoal que tocava shorts na adolescência e toca guitarra de shorts do AC/DC na adolescência e tocam guitarra de shorts ainda hoje. Algumas pessoas mudam, né? Eu hoje dou pouca importância para o carro, sempre que eu puder andar de bicicleta, eu ando de bicicleta. Mas quando eu fiz 18 anos eu gostava muito de andar de carro, então eu arrumei um emprego para conseguir botar mais gasolina no meu carro. E o meu emprego era dar aula de inglês. E assim que eu tive o meu primeiro salário, sobrou dinheiro depois da gasolina, eu comprei um rádio, que o carro veio sem rádio. E aí o rádio eu tinha que sintonizar, isso tudo para falar. Então, como é que eu sintonizava? A gente girava o botão e de repente a gente ouvia com clareza o que vinha, né, o sinal que chegava até a gente. Como é que funciona a sintonização de rádio baseada em ressonância de um circuito RLC? Vamos ver. Eu vou botar isso aqui no cantinho porque eu vou precisar dessas expressões. Então, tem aqui a ressonância de um rádio, né? Então, se eu tiver um indutor de indutância 100 microhenry, um capacitor de capacitância 100 picofarad e uma força eletromotriz de 10 milivolts, a gente vê, né, que essa ressonância, vamos lá, cadê minha... vou diminuir aqui. A gente vê aqui, ó, que essa minha frequência de ressonância depende só aqui da raiz de LC, né? Então, raiz de LC, esse ômega, é fixo. Agora, o I, ele depende também do R, certo? Então, para valores diferentes de R, eu tenho esse pico em lugares distintos. Então, vamos ver um exemplozinho de como é que isso funciona lá, quando eu quero sintonizar um rádio. Então, tá aqui um circuito típico de um sintonizador de rádio por ressonância. Então, esses círculos denotam a corrente eficaz que estão passando, aqui eles denotam as voltagens, né, e as correntes. Então, eu tenho aqui uma fonte, isso aqui é 1 volt, e tem a resistência, o L e o C. Em princípio, a gente consegue, aqui não passa corrente nenhuma, né? Por que não passa corrente nenhuma? A gente já vai ver. Então, vamos fazer essas continhas. Então, para fazer essas continhas, eu vou usar a mesa. Deixa eu afastar isso aqui. Vou vir aqui. Vou diminuir. Vamos ver se eu consigo diminuir. Para a gente ficar com esses valores aqui no cantinho. Não, vou diminuir a mesinha. Não vai chegar nada ali. Vamos ver agora se eu me ajeito. Escrever aqui. Tá, então vamos supor... qual a primeira coisa que eu quero calcular? A primeira coisa que eu quero calcular é a frequência de ressonância, né? Então, essa frequência... Aqui. Vou chamar de ômega 0. Ela vai ser 1 sobre raiz de LC. Bom, o L é 4. Desculpa, o L é 0,4 e o C é 100, né? Aqui é mili, aqui é pico. Se a gente fizer essa continha, esse negócio vai dar 5 vezes 10 a sexta. 5 vezes 10 na sexta radianos por segundo. Bom, se eu sei qual é o ômega 0, eu sei também quanto vale o F0, né? Ômega é 2πf, portanto o F vai ser simplesmente o ômega 0 sobre 2π. Se a gente fizer essa conta, isso vai dar 800
kHz. Bom, se eu sei o ômega e o F0, a outra coisa que eu posso determinar é quanto vale a reatância capacitiva, que é simplesmente 1 sobre ômega C, que vai dar 2000. Isso é coisa que eu não analisei, né? Podemos olhar lá. Claro que essas capacitâncias, essas reatâncias têm unidade ohm, né? Elas têm a mesma unidade que a resistência. A gente já vai voltar e olhar isso ali para a expressão que eu esqueci de falar. E aqui, se eu tiver a reatância indutiva, que é ômega L, isso aqui também vai dar o ômega 0 vezes o L. Isso aqui vai dar também 2000 ohms. 1 sobre, né? Perdão. 1 sobre. Isso aqui também vai dar. Eu fiz errado. Espera lá. Aqui não tem esse 1 sobre. 1 sobre é na capacitiva. Ok. Portanto, se a gente abrir de novo. Deixa eu ver aqui a minha conta. Aqui. Portanto, reparem que se a gente olhar para essa expressão aqui, ó, esse termo xl menos xc cancela. Então, na verdade, isso significa que eu consegui identificar qual é a ressonância do meu sistema, tá bem? Essa expressão também aqui, vale a pena para a gente olhar aqui, né? Eu não comentei, mas é claro que se eu estou somando isso com esse cara, né? Na hora que eu fiz aquelas definições, essas unidades têm que ser as mesmas, elas são o ohm. Então voltem para trás e convençam-se disso, né? Que 1 sobre ômega C dá em ohm e que ômega L também dá em ohm. A outra coisa que a gente pode calcular quando a gente faz isso, então é quanto é essa corrente que passa, no meu circuito, né? Então eu não vou escrever isso aqui, mas é só olhar aqui, né? Então essa corrente vai ser 1 volt dividido pelo R ao quadrado, que está dando lá, né? 500 ao quadrado, só, certo? Porque o XL e o XC são iguais, então esse negócio aqui cancela. Então, raiz quadrada de R ao quadrado, eu recaio nessa situação aqui. Duas coisas que eu posso calcular. O valor eficaz da corrente na ressonância, que é o que eu calculei, mas eu posso calcular também o valor eficaz ou a diferença de potencial que eu tenho devido à existência do indutor e devido à existência do capacitor, né? Os valores estão dados aqui, mas isso é simplesmente o I eficaz vezes o XL e o I eficaz vezes o XC, como a gente viu antes, e a gente encontra essas diferenças de potencial aqui, que geram, né? Como esses caras aqui estão em série, isso aqui vai me gerar uma diferença de potencial zero aqui nessa região, e esse 1 é exatamente a diferença de potencial total que a gente tem aqui. Então, esse é o circuitinho para a gente sintonizar um rádio. Para concluir, dois assuntos, né, que me interessam. Deixa eu ver aqui se não falei nada. Não. Então, duas aplicações importantes que a gente tem para esse circuito aqui. Um deles é o retificador de linha, né? Então, quando a gente mora em Florianópolis, por exemplo, a voltagem oscila, né? Então, qual é a voltagem? No Brasil, em muitas cidades grandes, São Paulo, por exemplo, a voltagem é 110 volts. Nos Estados Unidos, a voltagem é 110 volts. Em Florianópolis, a voltagem é 220 volts, como na maior parte da Europa, né? Por que isso é assim, né? Porque quando esses sistemas foram introduzidos, estados diferentes do país contrataram firmas diferentes para fazer isso. Eu vou interromper um segundinho, porque eu preciso me livrar de alguma coisa para que esse meu disco não dê um pau e a gente não fique aqui amargando
a nossa aula pela metade para eu não ter que fazer isso de novo. Pronto, espero que isso baste. Acho que ainda vou fazer mais uma coisa aqui, ó. Pronto, agora já podemos voltar aqui para a aula, porque para concluir isso, sem eu ter que depois ficar editando essas coisas. Tá, então o que eu estava dizendo é que a gente tem tensões na rede diferentes em diferentes cidades do país. Isso significa duas coisas. A primeira delas é que nem sempre essa corrente é uma corrente estável. Então, existem picos de corrente que vão além além do que a gente gostaria. Para isso, o que se usa é um retificador de corrente, nos moldes daquilo que eu discuti lá no começo. Eu não quero entrar muito no detalhe de como usar um diodo, porque para a gente entender de diodo, rigorosamente, a gente precisa entender um pouquinho de física quântica, então isso vai ficar para uma parte, para o futuro aí de vocês em outros cursos. Mas a outra coisa importante é o transformador. Então, eu, por exemplo, quando vim de São Paulo para Florianópolis, tinha vários equipamentos, aí, geladeira, forno de micro-ondas, máquina de lavar roupa, que precisavam de transformador. Então, eu fiz a conta, saía mais barato eu trazer tudo na mudança e comprar transformadores do que eu vender aquilo por um preço qualquer e comprar outros aqui. Então, é disso que eu quero falar, que é dos transformadores, né? Então, como é que esses transformadores funcionam? Então, tem aqui um transformador. Então, percebam que ele basicamente é um ferro ao redor do qual se enrolam bobinas, né? Quem já tem transformadores que vêm assim descascados, a gente olha para eles e a gente enxerga. Então, eu tenho aqui esse níquel de ferro e eu tenho dois tipos de enrolamento. Tem o enrolamento primário, que está ligado na fonte de corrente alternada, e tem um enrolamento secundário, que está ligado, ou ele está aberto, está ligado só num circuito resistivo, ou ele está ligado em alguma coisa que vai fechar esse circuito, né? Como é que isso aqui funciona? Então, eu sei que a força eletromotriz induzida, posso até escrever aqui, o que a gente sabe da força eletromotriz induzida? A gente sabe que ela é, espera lá, deixa eu diminuir isso aqui. Vamos ver. Então, eu sei que a minha força eletromotriz induzida é menos D, o fluxo da corrente, de um conjunto de espiras na outra, né? A gente já estudou isso aqui. Isso aqui me leva a concluir que eu vou ter o V2 sobre o N2 é o V1 sobre o N1, né? Onde o V1 é a diferença de potencial aqui e o V2 é a diferença de potencial aqui. Portanto, se eu quiser aumentar, vou escrever aqui, V2, opa. Então, eu sei que o V2, eu posso escrever como sendo N2 sobre N1, V1, certo? Significa que se o N2 for maior do que N1, esse número aqui é maior do que o V1, esse meu transformador é um transformador que a gente chama de elevador, por exemplo, de 110 para 220. Se o N1 for menor do que o N2, não, escrevi errado. N1 maior que N2. Opa. Bora achar um buraquinho aqui. Se o N1 for maior do que o N2, esse número aqui é uma fração que vai diminuir esse V1, portanto o V2 vai ser menor do que o V1. Eu tenho um transformador que a gente chama de abaixador. Isso foi determinante, né? Bons transformadores foram determinantes para se
para que se pudesse optar pela corrente AC. Aí vou voltar de novo naquele assunto que eu adoro, que é a guerra das correntes, que eu já falei aqui algumas vezes para vocês, e eu fechei o que não devia, mas não faz mal, eu abro de novo. Que é esse fulaninho aqui, né? Então esse tipo de transformador, aqui tem uma corrente de alta tensão, ele foi fundamental, né? Então, retomando lá a história da guerra das correntes, vou escrever mais uma vez, que eu adoro escrever sobre isso. Então, voltando lá para a Guerra das Correntes, o que a gente sabe, né? Que de um lado, vamos desenhar aqui. De um lado, a gente tinha lá a corrente contínua com o nosso amigo inventor de todos os tempos, Thomas Edison. E do outro lado, a gente tinha a corrente alternada com o nosso amigo Nikola Tesla. Já falei aqui do ovo do Tesla, né? E ele era o, o, o inventor por trás dessa de todas as coisas que podiam vir utilizar a corrente alternada, e o George Westinghouse, que é quem bancava as coisas, né? Isso aqui significava que a potência perdida por efeito Joule era enorme. E isso aqui significava que eu podia ter uma corrente muito menor do que a corrente alternada podia ser muito menor do que a corrente contínua. Isso significava que eu tinha uma tensão muito maior, né? Que é o que a gente sabe que acontece. Então, essas tensões nesses cabos, que agora em vários países do mundo já estão todos subterrâneos, né? Mas no Brasil a gente vê esse monte de fio ainda por cima das nossas cabeças. Eles têm uma tensão, carregam uma corrente pequena às custas de uma tensão altíssima. Agora, ninguém quer lidar com tensões tão grandes. Como eu acabei de dizer, as tensões nas residências são da ordem de 110 ou 220. Como é que se faz para que isso chegue na nossa residência numa tensão muito mais baixa? Se utilizam transformadores. Então, o transformador não é só útil quando a gente muda de uma cidade para outra que tem tensões diferentes, mas ele é fundamental para que a tensão na nossa residência seja baixa, né? Para que que o risco ainda existe, né? A gente já falei aqui de botar o dedinho na tomada, mas ele está muito reduzido com relação às tensões que existem aí nesses cabos de alta tensão, como são chamados. Acho que é isso. Então, vou deixar vocês aqui com a minha fatia de bolo com 2 cerejas para encerrar a nossa aula de hoje. Lembrando que a próxima aula, o próximo vídeo, vai levar à discussão das equações de Maxwell. Então, a gente vai ter o bolo de cerejas. Até mais!